A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho aqui nessa noite através da palavra de Deus e quero cumprimentar você e sua família com a paz gloriosa do Senhor. Que Deus possa abençoar toda a igreja de Cristo e você que nos acompanha também de casa. Aonde você estiver, Deus sempre neste canal tem uma palavra para o teu coração, para despertar a igreja de Cristo sobre a face da terra. Então seja sempre aquele que deixa o seu like, faça a sua participação, compartilhe os vídeos deste canal Ebenezer Oficial e ajude-nos a cada dia a compartilhar e fazer que a palavra de Deus possa chegar mais longe possível. Deus te abençoe e a palavra que vamos ler nessa noite está em Mateus capítulo 24, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? É verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiado por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo os muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de tanta gente, e então virá o fim. Meu querido, minha querida irmã, meu querido ouvinte da palavra de Deus, estamos vivendo um tempo de difícil, muito difícil. Estamos vivendo um tempo hoje, por causa das muitas palavras de Jesus, que há quase 2000 anos atrás foram faladas. Então hoje nós vivemos a realidade da profecia que está se cumprindo. E nós sabemos que o fim do mundo está próximo. Ninguém sabe exatamente quando será o fim do mundo, mas podemos saber quando estamos perto. No dia e a hora não sabemos, mas um dia se findará todas as coisas nessa terra. A Bíblia, Jesus contou quais seriam os sinais que aconteceriam um pouco antes do fim do mundo, para que nós pudéssemos ficar preparados. Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Em meio a tantas correrias, tantas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, o mundo estão vivendo de forma desapercebida, quando na verdade nós deveríamos estar atentos, porque Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E então nesta noite eu venho aqui para te alertar. Desperta o teu coração, desperta a tua vida, salva a tua alma. Você está pronto, porque o fim vem. E como saber? Se Jesus no capítulo 24 de Mateus deixou aqui todas as informações acerca de como saber que Jesus está voltando. Primeiro,
que nós podemos saber? Pelo menos 5 passos importantes, ou 5 sinais que mostram que o fim está próximo. O primeiro é falsos Cristo e falsos profetas. Se então alguém disser, não devemos acreditar em ninguém que se faz ou se passa por Jesus. Quantas pessoas dizem, olha ali o Cristo, olha ele ali, é Jesus. Isso tudo é mentira, é engano. Cuidado, porque o inimigo, ele é estrategista em enganar as pessoas. É por isso que nós devemos nos estar amparado pela palavra de Deus, respaldado pela palavra do Senhor. Não devemos acreditar em ninguém que diz, olha ali o Cristo. Se alguém te disser isso, não creia. Por quê? Quando Jesus vier, todos verão em sua glória. Não será algo para algumas pessoas, todos verão ele vir em sua glória. Também devemos tomar cuidado com aqueles que dizem ser profeta. Primeiro, os falsos Cristo. E muitos têm se apresentado dizendo, eu sou Cristo. E a Bíblia diz que por causa disso enganariam a muitos. E nós temos visto essa realidade nessa atualidade. Você já tem ouvido falar que alguém se passa por Cristo? É o sinal que Jesus está voltando e o fim está se aproximando. E quantos profetas que dizem ser profeta e não são? Porque se um profeta contradiz a Bíblia ou tenta desviar do evangelho verdadeiro, este não é um verdadeiro profeta, mas sim um falso profeta. Porque o falso profeta é aquele que engana, aquele que quer ludibriar as pessoas, aquele que não fala o que Deus mandou, mas sim o que ele acha que é certo. Estes apostataram na fé. Por quê? Porque apostatar da fé não é você não seguir a palavra, mas é você fazer aquilo que você acha que é certo. E nós temos vivido essa realidade. E esse falso profeta, quando ele age por interesse próprio, quando ele faz e tem atitudes que não estão em bases bíblicas, esse é um falso profeta e ele quer enganar as pessoas. Então tome cuidado, porque o primeiro sinal é falsos Cristo e falsos profetas. Segundo sinal do fim, guerra, desastres naturais. Você tem visto falar de guerra? Você tem visto falar de desastre? Claro, porque nós temos visto as destruições que a própria natureza está causando, através de ciclones, através de maremotos e através de terremotos. O que é isso? É o que mostra que Jesus está voltando. A Bíblia nos falou aqui que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Essa é a grande realidade. Você já ouviu falar dos terremotos? O terremoto avassalador que aconteceu na Turquia, na Síria, e mais de 40 mil pessoas já foram mortas. O que é isso, pastor? Isso é o sinal do fim. Você não acha que muitos estão adormecidos quando a própria natureza está nos alertando um terremoto da magnitude de 7,8 na sua escala Richter? O que é isso? É o sinal do fim. Jesus está voltando. Quantas pessoas estão morrendo ou foram mortas por desastres naturais? Isso é o fim que está chegando. E então haverá, diz a palavra, terremoto, fomes, peste, em vários lugares. Quantas pestes estão esparramadas na face da terra?
A grande pandemia que enfrentamos, milhares de pessoas morreram no mundo afora. E ainda assim as pessoas ainda continuam com o coração endurecido, fazendo de conta que não está vendo nada. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós venhamos acordar para a vida, porque quando menos esperarmos, Ele virá para arrebatar e levar a tua igreja. Então a Bíblia está dizendo, fomes, peste, em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21, do 10 ao 11, fala sobre essas coisas. E nós temos que estar atento, igreja de Cristo. Você que ainda não é evangélico ou está afastado, volta depressa para os braços do Senhor, porque Jesus está mostrando que o fim está próximo. As guerras, as fomes, todos os outros desastres, nos lembra que em breve Jesus voltará. Por que não lembrar da guerra que está travada há tempos entre a Ucrânia e a Rússia? Quantas guerras estão acontecendo em vários âmbitos das nossas vidas, guerras espirituais, naturais, guerra de nações contra nações, reino contra reino, disputas políticas, guerra entre os políticos. Sabe o que é isso, irmão? Isso mostra que Jesus está voltando. Então o segundo sinal é que Jesus está voltando, guerra e desastre naturais. Estes também são sinais do fim. Então acorda, desperta, porque ainda dá tempo para se salvar, como fez Ló. Quando a palavra de Deus dizia: não olhe para trás, siga em frente, escapa, salva a tua vida. E a mulher de Ló olhou para trás e pereceu. E muitos estão olhando para trás. Siga para o alvo que é Cristo, e tu terás vitória e cantarás um hino de louvor a Deus. Terceiro sinal do fim: perseguição aos cristãos. A Bíblia diz em Marcos 13:13 assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vivemos um tempo de perseguições, aonde tentam tirar a nossa liberdade de expressão, aonde luta a todo custo para tentar contrariar e calar a boca da igreja, calar a boca dos profetas, das profetisas. Mas a Bíblia diz que nos odiarão por causa de Jesus. Eles nos odeiam porque nós falamos de Jesus, nós pregamos Jesus, e é por isso que o mundo nos odeia. Atualmente, em muitos países, cristãos são discriminados, presos. Em muitos países, os cristãos são perseguidos, são discriminados, presos, torturados e mortos. Países comunistas, pessoas que não creem em Jesus, mas creem em qualquer coisa, e é proibido falar de Jesus. No nosso país também, aos poucos estamos perdendo a liberdade de ministrar e anunciar a verdade do Senhor. Tempos difíceis ainda virão, então isso é sinal do fim. Perseguição aos cristãos. Quantos cristãos foram presos por amor a Jesus, foram discriminados? Talvez você mesmo que me ouve agora, você tem sido discriminado na escola, no trabalho, por causa de Jesus. Outros, em tantos países, e até mesmo no nosso, têm sido mortos por amor ao Evangelho, presos, torturados. Mas isso é sinal do fim, mostra que Jesus está voltando, e Ele vem para buscar a tua igreja. A mensagem de Jesus gera desconforto, perseguição, e não vai acabar até Jesus voltar. A mensagem de Jesus, para quem não quer ouvir, é como comichões nos ouvidos, como bicho nos ouvidos daqueles
que não querem ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos mostrando aqui alguns sinais que antecedem o fim. E a perseguição aos cristãos realmente é isso aí. E nós precisamos adorar o nome do Senhor Jesus. Agora veja bem, mas no fim dos tempos, quem se manter fiel será grandemente recompensado. Perseguições existem, perseguições estão acontecendo, mas o que nós estamos falando aqui? Existem perseguições, sim, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Não desista de Jesus, não desista, porque os discípulos, alguns foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, outros transpassados por espadas, outros enforcados, crucificados, mas nenhum deles negaram a fé em Cristo. É por isso, meu irmão, que nós precisamos estar firmados no Senhor, porque os dias são maus, e as perseguições aos cristãos já existem, e ainda vai piorar muito ainda, mas aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Deus salvará todo aquele que não negar o nome de Jesus. As perseguições estão aí mundo afora, mas Jesus está nos dando escape, Jesus está nos dando vitória. E se tirarem a nossa vida aqui nessa terra, saiba que você viverá eternamente com Deus, porque Ele tem promessas para quem é fiel até o fim. Então, terceiro sinal do fim, a perseguição aos cristãos. Quarto final, aumento da maldade. Mateus 24, 12 ao 13, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Devido ao aumento da maldade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem visto aumentar, multiplicar a maldade? Por se multiplicar a maldade, quantas pessoas ruins, quantas pessoas inleais, sem piedade, a iniquidade está aumentando, as pessoas não amam mais as pessoas como antigamente, trocam boas amizades por qualquer coisa, traem uns aos outros e uns aos outros se aborrecem, por causa do poder, da ganância. Mas ainda bem, meu amigo, ainda bem, meu irmão, que ainda existe um povo, um remanescente de Deus, que ainda continua crendo e acreditando no sobrenatural do Senhor. Então, o quarto sinal é o aumento da maldade. A natureza humana não vai melhorar com o tempo. Tem pessoas dizendo, algumas pessoas falam sobre pacificações, mas a humanidade não vai melhorar com o tempo, vai piorar. A tendência é você que vê coisas bárbaras nos jornais, nos noticiários, no Brasil e no mundo, você diz, meu Deus, como pode acontecer uma coisa dessa, entre pai e filho, entre irmãos e irmão, mãe e filha? Mas isso são princípios das dores, mas é sinal que antecede o fim, e Jesus falou sobre tudo isso. Então não espere melhora, porque vai piorar, a maldade vai aumentar, a iniquidade vai multiplicar, muitos ficarão sem amor, mas ainda há uma esperança. Pastor Roberto, o que vai acontecer? Ainda há esperança em meio a toda essa turbulência, em todo esse caos, há uma esperança. A maldade não vai vencer,
ela está se multiplicando, aumentando, mas ela não vai vencer, porque a nossa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré, e um dia Ele virá e nos dará vitória, um dia Ele chegará e fará justiça, então Ele enxugará dos olhos daqueles que foram fiel até o fim, toda lágrima. Ouvirás a voz de Jesus dizer: bom servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra-te no gozo do Senhor. Aleluia. O mal até parece que vai vencer, mas não vai, porque toda mentira, todo engano, toda maldade vai se acabar quando Jesus chegar. Aí Deus recompensará todos aqueles que permaneceram fiéis a Ele. Então abrace a oportunidade que Jesus está te dando. O amor de muitos tem se esfriado. Estes são sinais do fim. E o quinto e último sinal que separei aqui foi a pregação em todo o mundo. Ou seja, a pregação do Evangelho em todo o mundo é o sinal que o fim está próximo. Este Evangelho, Mateus 24, 14, e este Evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Foram palavras do nosso Mestre Jesus, quando estava ali naquele sermão. O Evangelho está sendo anunciado aos grandes, aos pequenos, aos ricos, aos pobres, ao branco, ao negro, não importa, o pardo, as crianças, os jovens, os adolescentes, a todas as religiões que existem na terra, o Evangelho de Cristo está sendo pregado, como agora através do canal Ebenezer Oficial. Neste momento, esta mensagem está chegando a milhões de pessoas, a milhares de pessoas que ouvirão, que irão assistir essa mensagem. Então o Evangelho está sendo pregado, ache bom ou não, queira ou não, o Evangelho está sendo anunciado, através dos missionários, através das redes sociais, através de meninos, meninas, jovens, adolescentes, igrejas, pastores, obreiros. Deus está falando a sua palavra ao coração das nações. Então este é o sinal que mostra que o fim está próximo, porque este Evangelho do Reino então será pregado em testemunho de todas as pessoas, e a Bíblia diz que então virá o fim. Meu Deus do céu, a perseguição não conseguirá impedir o anunciar do Evangelho. Lembra quando Roma perseguiu a igreja primitiva? E não conseguiu impedir o anunciar da palavra de Deus? Lembra como foi na Idade Média? As perseguições, os maltratos, os assassinatos, que levantavam contra a igreja, mas a igreja prevaleceu, porque a base da igreja não é Pedro, a base da igreja não sou eu, a base da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais insulta a igreja, mais forte ela se torna, e você faz parte deste corpo, você faz parte dessa igreja. E se você não faz parte, eu te convido a servir a Cristo e viver as maravilhas,
as delícias que Ele nos revela, através da oração, do jejum, da palavra, Deus tem se revelado a nós. E esta alegria, esta paz que nós sentimos num mundo de turbulência, num mundo de terremoto, de fome, pestes, num mundo sem muitas expectativas, é só a palavra que pode nos oferecer isso. O Evangelho está sendo pregado, e cada vez mais, as partes do mundo. O Evangelho está sendo anunciado, e ninguém poderá dizer um dia: eu não tive a oportunidade, porque todos nós temos a oportunidade, inclusive você, que não é por acaso que você está assistindo, ouvindo esta palavra deste simples pastor. Eu não sou nenhum pastor de renome, mas não me interessa, porque o que eu quero anunciar é Jesus Cristo, meu Senhor. O Deus que me deu vida, o Deus que me deu alegria, também pode dar a você. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Sinta a presença de Deus. Sinta o mover e o tocar do Espírito Santo em sua vida. Quando falamos sobre pregações em todo o mundo, é sinal. E o fim está próximo e que Jesus vem. Por estes sinais sabemos que o fim do mundo está próximo. Essa é a grande verdade. Por todos estes sinais e muitos outros, que não dá para falar tudo aqui, mostra que o fim está próximo. Por isso precisamos estar preparados. É por isso que no início desta mensagem eu perguntei: você está preparado para o fim? Para o dia de Cristo? Ah, pastor, eu me desviei, eu me afastei. Volte. Jesus ainda continua te amando. Ah, pastor, eu não tenho mais jeito, não há mais solução para a minha vida, eu já errei tanto. Volte, porque Jesus ainda continua de braços abertos para te receber. Ah, mas não vão me entender. Mas Jesus te entende, o Espírito Santo te entende, e Deus te dará força. E você também, que hoje está desgarrado, afastado, se tornará em um pregador, se tornará em alguém que anunciará as boas novas de Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não importa o seu credo religioso, eu te digo: siga Jesus, sirva Jesus, glorifique o nome de Jesus, e você viverá as maravilhas de Deus. Por isso precisamos estar preparados. É interessante que os discípulos, se aproximando de Jesus no Sermão do Monte, vai perguntar para ele: quando será a tua vinda e do fim do mundo? Olha aí, Jesus disse: não é me dado saber o dia e nem a hora, ninguém sabe a não ser o Pai. Olha que os discípulos perguntaram, fizeram essa pergunta sobre o fim do mundo, e Jesus disse: uma coisa é interessante vocês fazerem, independente de qualquer situação, independente do caos que o mundo, o Brasil esteja vivendo, não importa se você vai presenciar Jesus descer na glória sobre as nuvens nos ares, não importa se você vai alcançar este momento ou não, o importante é, e o dia e a hora não importa, o dia e a hora, o importante é estar preparados. Por quê? Se Ele volta para muitos como já voltaram, porque muitos já dormem no Senhor, mas dormiram preparados, dormiram no Senhor preparados. É isso que é importante. Jesus não pode te pegar como pegou as 5 virgens loucas, despreparadas. Jesus não pode te encontrar dormindo, o sono da negligência.
Ele nos chamou para estarmos como atalaias, acordados, vigilantes, esperando a chegada do esposo. A igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, aguarda ansiosa a vinda do Senhor, e por isso dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O fim está próximo. Não dá mais tempo para ficar esperando mais um ano, mais um mês. Não dá mais tempo para ficar dizendo: amanhã eu vou esperar melhorar mais um pouco, vou esperar envelhecer mais um pouco. Ei! Não dá tempo. Escapa a tua vida, salva a tua alma. Então aconteça o que acontecer, esteja preparado, esteja pronto, porque em breve Jesus voltará. Jesus voltará, e Ele virá em sua glória, em grande majestade. Aí não é mais mentira: olha ali o Cristo, olha ali o Cristo. Não, Ele se manifestará com grande poder e glória. E se você estiver preparado, ou perdeu alguém, um parente, um amigo que estava preparado, eu tenho uma boa notícia para você. Qual, pastor Roberto? Qual, apóstolo Roberto? Me diz. Eu te digo agora. A Bíblia vai dizer, meu querido e amado irmão, que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que privilégio para quem estava preparado, dormiu preparado, descansou preparado no Senhor. Agora eles irão ressuscitar primeiro. Perseveraram até o fim, não negaram Jesus, não negaram a fé, agora tem o privilégio de ressuscitar primeiro. Depois aqueles que estão preparados, a igreja de Cristo, que estão vivas na terra, serão levados, arrebatados juntamente com eles nas nuvens, sempre com o Senhor. Pense nesta mensagem, reflita nessa mensagem. O que vale o seu dinheiro? O que vale as suas formações? O que vale o seu posicionamento em meio à sociedade? O que vale os milhões, os iates, os navios, os aviões, os jatinhos, a fama? O que vale você ganhar esse mundo inteiro, se você perder o mais importante, que é a sua alma? Então pense no que eu estou te dizendo. A tua alma tem um grande valor, porque ela foi comprada com um alto e bom preço, um preço de sangue. Talvez alguém que me escuta agora diz: mas tudo que é de graça não presta. É por isso que eu não quero Jesus, porque diz que é de graça. A salvação é de graça, é verdade. É mediante a graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Para nós é de graça, mas custou um preço alto para Jesus, quando Ele pagou o seu preço naquela cruz por mim e por você. Os sinais do fim, que antecedem o fim, estão aí. E de que lado você está? O que você tem feito? Para que será quando a voz de Jesus te chamar? Porque o dia e a hora não sabemos, mas uma coisa é certa: Jesus vem, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus te abençoe e te guarde, proteja você e sua família. Ore por mim,
eu vou continuar orando e torcendo por você. A paz do Senhor.